Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que aqui no canal AgroPlus debate o agronegócio de segunda a sexta-feira para você, nosso querido, nossa querida telespectadores ligados aqui no nosso programa. A partir de agora, 1 hora de debate agro. Nos destaques do programa de hoje, algo comemorado e muito pelo setor do agronegócio e outros setores também, que é o licenciamento ambiental, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, nessa nova lei que depois de 21 anos, Depois de 21 anos tramitando aí pela Câmara, finalmente foi aprovada. E agora ela vai à sanção presidencial e é aí que mora o receio. Será que o presidente Lula vai sancionar essa lei? Se vão ter vetos ou não? A gente vai tentar explicar para você, nosso telespectador, o que deve acontecer daqui para frente. Vamos ouvir também a opinião dos nossos especialistas sobre este assunto que gera muitas controvérsias. Claro, os setores ambientalistas são contra, agora outros são a favor. Vamos debater sobre isso, vamos entender como que os setores ambientalistas aí, no Ministério do Meio Ambiente reage a isso, qual é a tendência, se esse projeto de lei, agora ainda projeto de lei, deve passar por inteiro ou não, se deve ter algum veto por parte do presidente Lula, que pode vetar integralmente ou parcialmente esse projeto. A gente fala sobre isso e muito mais. Nós vamos falar também sobre uma missão chinesa, portanto, chineses visitaram o estado de Mato Grosso com o intuito de avançar a rastreabilidade da carne com foco ambiental. Eles estão querendo ampliar as possibilidades. O principal objetivo dessa missão é desenvolver um projeto que comprove ao consumidor chinês que a carne bovina importada pelo estado de Mato Grosso é livre de desmatamento ilegal. Olha que interessante. Nós vamos falar também mais uma boa notícia aqui no programa de hoje, depois de todos aqueles impactos de fechar mercado e tudo mais por conta da gripe aviária, a gente tem visto aí o retorno, a abertura de mercado mais uma vez para carne de frango brasileira, e a gente vai falar de 3 países que retiraram restrições dos embarques da proteína brasileira. No programa de hoje estamos em 3, o nosso trio, a nossa tríplice bancada digital vai se formando por aqui, recebendo ele que é especialista em negócios, Seu Bianco. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossam, boa noite, doutora Daiane, boa noite a todos que nos assistem. Graças a Deus, uma quinta-feira de quase só notícias boas, apenas e tão somente aí que eu vejo que a gente deve comentar algumas mercadorias aí do Trump lá, do problema da taxação do Trump. Porém, as demais notícias, todas notícias muito boas para o Brasil e para o agro. Seu Bianco está falando de 5 produtos, que a gente já vinha discutindo por aqui, que poderiam sofrer impactos por conta daquela taxa de 50%, de importação dos produtos brasileiros aos Estados Unidos, por parte dos Estados Unidos, e hoje a gente vai falar de 5 produtos brasileiros que, mesmo sem valer essa taxação, já estão sofrendo impacto, já que a indústria brasileira está se preparando caso passar a valer mesmo essa norma. Daiane Kirneve, especialista em agronegócio, minha amiga, seja bem-vinda mais uma vez, boa noite. Boa noite, Jossam, boa noite, Bianco, muito boa noite também a você, telespectador. Muito bom estar aqui trazendo boas notícias para vocês também. E quem sabe numa próxima, Bianco, a gente venha trazer até boa com relação ao tarifaço. Fala aí, seu Bianco. Exatamente, depende única e exclusivamente de humildade de nossos governantes e saber que o poderio não está do nosso lado. Então nós devemos ter humildade e até o final do mês, diplomacia ir para os Estados Unidos só conversar para que não sejamos mais e mais prejudicados.
Vamos seguir então o nosso programa e olha, eu acho que por mais que a gente tenha notícia boa aí que foi aprovado na Câmara dos Deputados o licenciamento ambiental, eu ainda estou muito preocupado com esse texto passando pelo presidente Lula. Eu tenho muitos argumentos para trazer aqui, principalmente em volta do licenciamento ambiental especial, que eu acho, enfim, vamos ver o que é que rola, quero ver a opinião de vocês, se passa ou se não passa aí pelo presidente Lula, hein? Vou fazer o convite para o nosso telespectador, vem aqui com a gente, vamos debater o agronegócio. Bom, amigos e amigas, portanto, o nosso primeiro assunto de hoje gira em torno da aprovação, na Câmara dos Deputados do licenciamento ambiental, depois de 21 anos tramitando. É um tempo razoável, Nós recebemos há um tempo atrás o ex-deputado Neri Geller, conversou conosco aqui no programa, falou sobre isso, ele que é uma pessoa que está por trás dessa lei também, São muitas pessoas que estão por trás disso, deputados, enfim, frentes que estão à frente desse licenciamento e que finalmente foi aprovado, mas isso não quer dizer um ponto final a essa história. Isso porque ainda precisa de uma sanção presidencial, depois agora da Câmara dos Deputados ele vai direto para a sanção presidencial. Foi aprovado hoje, dia 17. Então a gente tem aí 15 dias por parte do presidente Lula, ou para ele sancionar ou para vetar, integralmente ou parcialmente. Eu acho que é aí que mora o perigo. Mas antes de nós chegarmos nessa parte, gostaria de só relembrar junto ao nosso telespectador do que se trata esse licenciamento ambiental, que ele deve modernizar regras, reduzir burocracia, destravar obras que estão paradas em todo o país há muito tempo, E o texto ele recebeu um amplo apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, ele foi relatado pela senadora Tereza Cristina e também no Senado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. E após mais de 2 décadas, portanto, o projeto propõe um marco legal que deve equilibrar o desenvolvimento sustentável com previsibilidade e segurança jurídica nos processos de licenciamento. Seu Bianco, vamos falar um pouquinho aí por que esse projeto ele ficou preso tanto tempo na Câmara dos Deputados, que é um projeto polêmico, porque vem de um lado também os ambientalistas, e que eu acho que o senhor tem uma opinião bem formada a respeito desse assunto, O porquê dessa demora toda e porquê dessa polêmica toda em volta desse licenciamento ambiental. A polêmica é porque existem muitos interesses comerciais por trás de tudo isso. Eu acredito muito que se sendo aprovado agora, sancionado pelo presidente, isso aí trará muitos benefícios para toda a população. Não há nada de medo de super desmatamento, de coisa. Simplesmente serão leis para que se possa fazer o quê? Dar agilidade e simplificar um pouquinho mais projetos de pouco impacto e projetos vamos dizer, o projeto de grande impacto, ele terá a mesma demora. Porém, agora haverá menos demora e prazo definido. O IBAMA, ou seja, qual for o órgão, ele tem um prazo no máximo de 12 meses para que ele diga se está certo ou se está errado qualquer projeto que se dê entrada dentro do projeto ambiental. Daiane, o senhor Bianco usou o termo aí super desmatamento, que não deve haver esse super desmatamento. Ele fala isso porque tem algumas leis tem alguns trechos que devem beneficiar os projetos que são de pequeno impacto ambiental, Ele se referia a isso. Eu acho que alguma das coisas que segura isso também, a gente conversava agora há pouco, antes de começar o programa, nos bastidores, sobre esse baixo impacto ambiental, Ele é algo que ele fica muito subjetivo. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, minha amiga? Bem, a gente já falou sobre esse assunto numa outra ocasião,
E eu acredito que esse projeto, ele vem para destravar muita morosidade que existia aqui no nosso país, né? No nosso país todo, porque vejamos, Jussa, como que é antes, como que funcionava. Vocês sabem quantas normas que regem a questão de licenciamento ambiental entre federais e estaduais? Vocês têm noção? Eu não 27 vou mil. chutar. 27 mil. É estratosférico a quantidade de normas. E o que acontece quando a gente tem muitas normas que disciplinam sobre um assunto? Algumas se contradizem, as pessoas ficam em dúvida, nem mesmo quem trabalha com elas, isso acaba deixando processos parados e muitas vezes a gente não consegue um desenvolvimento, né, desses projetos, e acaba que o país sofre com isso, porque ele não consegue implementar nenhum tipo de projeto, demora para sair uma licença para asfalto, para ferrovia, para tantas outras situações, né? E aqui, inclusive, essa disciplina, ela vai ser, esse tipo de licenciamento, ele vai ser especialmente para setores com baixos impactos, que são realmente, eles até citaram esses exemplos, né? Projetos de energia, projetos de estradas, projetos de ferrovia, porque muitas vezes aquela estrada já está até aberta, não vai ter impacto nenhum, é zero. Ou muitas vezes vai no máximo abrir ali uma parte para passar, então são de baixo impacto. E com relação a esse baixo impacto, a gente sabe que já tem uma normativa que disciplina também o que é baixo, moderado e alto impacto. Tanto é que nessa lei já ficou bem claro que os projetos que forem de alto impacto, eles continuam sendo regidos pela mesma norma, pelas 27 mil normas federais e estaduais, não vão ter alteração. O que possibilita aqui esse prazo para licenciamento são esses projetos de baixos impactos, que você não tem um impacto no meio ambiente. E o que eu queria deixar bem claro aqui é que muitas vezes a gente pensa assim, nós estamos defendendo o meio ambiente, mas uma demora dessas de 15 anos para um projeto, às vezes acaba atrapalhando até projetos que vão beneficiar até o meio ambiente, né? Um projeto, muitas vezes, que deixa o desenvolvimento econômico também de lado. E também a população carece com isso. Porque, vamos supor, se eu tenho um projeto lá que está há 15 anos e não consigo licenciamento para sair uma estrada de asfalto, então, tanto que a população vai perecer com isso, né? Andando em estrada de chão, não tendo acesso, tendo dificuldade de acesso, dentre outras coisas mais, até projetos habitacionais, às vezes de construção maiores, eles também vão ser incluídos aqui. Uma construção de um hospital maior, alguma coisa nesse sentido, ele também seria beneficiado. Eu não vejo que esse tipo de projeto ele tenha um problema grande para ter tanta discordância, né? Para ter tanta crítica e para ter tantas pessoas que votaram contrário. Talvez, assim, por trazer essa presunção de boa-fé, né? Que a pessoa mesmo vai lá levar o projeto mas eles têm um prazo para analisar. Eles pensam que talvez esse projeto não vai ser analisado a contento, né? Mas eu acho assim, a partir do momento que está lá, existe uma obrigatoriedade de um prazo mínimo, né? A gente não pode esperar que tudo no Brasil seja tão moroso. E isso só prejudica nós mesmos, os cidadãos. Daiane falou da votação, né, contrária. Vamos lembrar então dos números. Na Câmara foram 267 votos favoráveis contra 16 desfavoráveis. 116. Aí, né? 116, né? João. 116. 267 contra 116 desfavoráveis. Vamos lá então analisar. Entre as principais inovações dessa nova legislação estão critérios proporcionais ao impacto ambiental. Projetos de alto impacto continuam exigindo estudos, enquanto atividades de baixo risco terão procedimentos simplificados. Licença por adesão e compromisso. É uma modalidade que já é aplicada em alguns estados e passa a ter validade agora em todo o país, após a sanção presidencial.
A autonomia dos órgãos ambientais, IBAMA, ICMBio, FUNAI, IFAM e outros órgãos mantêm sua responsabilidade técnica, com regras mais claras sobre prazos e atribuições. Os prazos máximos para análise que o seu Bianco mencionou, né? O projeto estabelece prazos para decisão, corrigindo aí a morosidade que prejudica empreendedores e o próprio meio ambiente, e a preservação de áreas sensíveis. Os projetos com impacto direto em terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação e patrimônio histórico seguem com exigência de manifestação técnica dos órgãos competentes. Essa exigência de manifestação técnica dos órgãos competentes, eu acho que ela está bem ligada a algo que agora a gente vai entrando aí nesse assunto do licenciamento ambiental especial, porque quando a gente fala que isso vai para a sanção presidencial, a gente tem um ministério que é totalmente contra esse marco do licenciamento ambiental especial, que não é novidade para ninguém aqui. Marina Silva com o Ministério do Meio Ambiente é o único que se manifestou contra, né? Aí existe uma possibilidade maior de, se o presidente não vetar todo, até porque esse ano vem a COP30, talvez a necessidade de mostrar algo diferente, não que isso seja prejudicial, até porque vocês já manifestaram a opinião de vocês aí, né, Daiane Kirnev e seu Bianco também, sobre os impactos que serão praticamente zero, né? Então tem muitas opiniões contrárias, existe uma leve tendência do que se fala aí nos bastidores do presidente Lula vetar, se não vetar integralmente, pelo menos esse licenciamento ambiental especial é o que está mais de tendência para ele aí. Vamos lembrar que ele tem 15 dias para fazer essa análise e sancionar ou não. Se ele não sancionar, se ele não se manifestar, o projeto passa integralmente e de maneira integral ele se torna uma lei. Se houver um veto total, o Congresso ele já tem argumentos para sustentar esse veto ou derrubar, e o STF vai entrar no debate, ou seja, a gente vai postergar ainda mais essa decisão. No caso de um veto total, isso. No caso de um veto parcial, é o mesmo processo. O Congresso pode reverter esses trechos vetados com opções legais. E a sanção tácita é quando ele não se manifesta. O presidente não se manifesta, não manifesta nada, o projeto ele passa e se torna lei, é publicado de maneira integral, como ele foi aprovado hoje. Enfim, ambientalistas, eles começaram, até nas redes sociais, já tem uma trend aí com veta Lula. Com a proximidade da COP30, aumenta a pressão diplomática e política aí, enfim, qual que é a possibilidade de ser vetado apenas esse licenciamento ambiental especial? O licenciamento ambiental especial ele é uma modalidade que ela simplifica o licenciamento ambiental. Como é que funciona? O empreendedor ele acessa uma plataforma digital, ele declara a atividade, que a sua atividade atende, né, aos critérios estabelecidos por esse licenciamento ambiental especial, ele assume a responsabilidade de cumprir a legislação ambiental e com o clique da adesão, a licença é concedida automaticamente. E a fiscalização, se ocorrer, ela fica posterior por meio de uma amostragem ou denúncia. Vamos aos argumentos. A favor. Por que é favorável? Desburocratiza, ou seja, agiliza no licenciamento, tem a redução de custos e tempo também, principalmente para pequenos empreendedores, obras simples aí que a gente vem mencionando, mais previsibilidade e segurança jurídica. E aí desonera o Estado também, porque ele não precisa fazer análise. O empreendedor, ele está dando boa fé. Isso é muito usado também nos Estados Unidos, por exemplo. Lá não precisa de tanta, lá acredita-se mais na sua palavra é levada a sério.
E aí as críticas são sobre esse autolicenciamento, né? O órgão ambiental ele não analisa previamente os impactos da atividade, o que pode gerar risco elevado ao meio ambiente. Isso são as críticas, né? A falta de um controle efetivo, muitos estados e municípios não teriam a capacidade de fiscalizar, o risco de fraude. Só que também, quando a gente fala de fraude, a gente já traz aí o princípio de que, Daiane, vou fazer uma pergunta para você. O empreendedor, no caso, né? Se ele está dando boa fé nesse caso, lá na frente o problema para ele pode ser maior do que se o Estado estivesse intervindo anteriormente, dando uma aprovação, aprovou ou não. Eu estou dando boa fé e se eu não cumprir com toda a legislação, o chumbo pode ser grosso. Exatamente, Jossan. Essa lei, ela parece um pouco o princípio da inocência, né? Presumindo-se a boa-fé das pessoas, né? Que aquele projeto realmente é de baixo impacto. Porém, Jossan, ele está muito respaldado, porque esses órgãos, eles vão ser fiscalizadores desses projetos. Então, não vai ser assim, pode ir fazendo e não vai acontecer nada, só se houver um impacto ambiental. Não, eles precisam ter essa fiscalização. E já que eles não vão estar verificando projetos, que são projetos mais profundos, projetos grandes, então eles podem investir, até com esse retorno financeiro que eles vão ter, né, investir em fiscalização. E isso também é algo que é muito necessário. Até hoje, né, nessas obras que a gente já tem, é necessário ter uma fiscalização, então que ela seja efetiva. Criam-se órgãos fiscalizadores com mais gente, pelo menos, né? Porque a gente não pode dizer assim, não, o Brasil não vai crescer porque não tem fiscalização. Eu vou colocar a falta de algo como um empecilho, né? Como um empecilho para desburocratizar. Isso, na minha visão, não existe. Primeiro, a gente não tem que achar problema antes, a gente tem que achar solução antes. E aqui, nesse tipo de licenciamento simplificado, eu vou falar dessa forma, ela abre mão de alguns projetos e estudos, como a EIA-RIMA. A EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental que ela é feito em projetos de grandes impactos. E esse tipo de licenciamento, ele vai ter projetos mais simplificados, então isso vai ficar mais barato também. Hoje a gente sabe que para fazer um asfalto, por exemplo, esses tipos de estudo, esses relatórios, esses projetos, eles custam muito caro. E muitas vezes o recurso não vem, aí a população tem que, às vezes, reunir para fazer o levantamento desse dinheiro, né? As prefeituras muitas vezes também colaboram, mas não é fácil. Então, isso vai simplificar e vai baratear também esses projetos, vai simplificar muito mais. A gente tem esse receio, com certeza, de um veto, né? Um veto presidencial é algo que a gente pode até esperar, né? Infelizmente, porque esse projeto ele traz um avanço necessário ao nosso país. Nosso país precisa evoluir com o tanto de riquezas que ele tem, né? De uma forma sustentável, com certeza, mas que a gente ache solução e não problema para as coisas econômicas, né? Para o nosso progresso. Daiane, eu vou aproveitar que você citou e retorno para você bem rapidinho. Sua opinião, presidente traz veto aí, integral, parcial? Acredito que parcial, Jossan. Por conta desse licenciamento ambiental especial, você teria uma opinião aí? Principalmente pelo fato do Ministério da Marina, né? É o único que se opôs, mas eles têm uma opinião expressiva com relação à opinião presidencial, Jossan. Quando é algo relacionado ao meio ambiente, eu vejo assim, que existe uma ideologia por trás, que ela é muito levantada pela bandeira presidencial, né? Então, tem uma grande chance de um veto. Seu Bianco, a sua opinião? Na minha opinião, claro. Eu também, eu acho que vai ter vetos parciais aí do presidente. E aí também, José, vou abrir um parênteses para a gente entender e saber como que, quando a gente vai votar, como que você deve votar também
pela sua ideologia, pela sua atividade. Essa frente parlamentar de agricultura fazem 20 anos que estão trabalhando para a simplificação disso. Não é para prejudicar ninguém, é para simplificação. E eu quero dar alguns exemplos práticos, porque quando a gente fala de meio ambiente, o pessoal pensa que é lá na fazenda, a fazenda é o desmate rural, é não sei o quê. Existe muito projeto que comerciantes dependem disso. Vamos ao exemplo, um posto de combustível. Quando você vai num posto de combustível trocar o óleo do seu carro, esse óleo que eles tiram, o óleo usado, o posto de combustível, ele é obrigado a prestar contas para onde que ele vai mandar esse óleo e provar que ele mandou esse óleo para recuperação. Então, isso, hoje, o que é que vai dar a simplificação disso? O dono do posto de combustível, ele vai fazer uma autodeclaração dizendo que ele dá destino a isso. Isso serve para um posto de combustível, serve para uma oficina mecânica, serve para um depósito desses óleos em galão. Esse pessoal, eles vão fazer uma autodeclaração que o armazenamento desse óleo está dentro das regras do meio ambiente, que é o quê? Lá naquele depósito, naquele barracão dele, ele tem canaletas. Por quê? Porque se estourar um tambor de óleo daquele, ele não vai lá para a rua. Então, se ele autodeclarou e ele tem essas canaletas, e se por acaso estourar esses galões e o óleo derramar para a rua, qualquer uma pessoa hoje tem um celular, passa, filma, denuncia, ele vai ser muito prejudicado em virtude disso. Então, a autodeclaração, ela vai dar agilidade e também vai dar um compromisso muito maior, porque o próprio comerciante, a própria pessoa vai saber que se ele não cumprir com todas essas regras que tem, ele será muito mais prejudicado lá na frente. Então, essa nova lei hoje, que vem tanto ambiental, a especial, como essa da autodeclaração, eu acho que é de muito valia. Por quê? Por causa da agilidade. Se você quiser abrir uma oficina mecânica hoje, em qualquer cidade, demora-se anos para você conseguir essas liberações. Então, essa autodeclaração vai ser muito ágil e muito beneficente e com um custo muito menor para o próprio comerciante que irá montar esse comércio. Na sua opinião, vem veto, então, presidencial? Parcialmente, eu acho que o presidente ainda veta alguma coisa. Seguimos acompanhando, então. A gente deve ver novas cenas desse capítulo. É claro que a Frente Parlamentar da Agropecuária comemorou, porque é algo que estava travado e agora conseguiu passar. A gente está do que pode ser muito próximo de resolver. A gente segue analisando, acompanhando as próximas cenas desse capítulo, né? Se vem veto por aí, esperamos aí, então o presidente tem, portanto, no máximo 15 dias para fazer essa análise e dar a sua posição. A gente está aguardando e está de olho para trazer novos desdobramentos a respeito deste assunto. Vamos seguindo o nosso programa, tem mais informações para a gente tratar por aqui, mas a gente vai fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a missão chinesa que visitou o estado de Mato Grosso justamente para simplificar o entendimento e mostrar para os cidadãos chineses que a carne, e explicitar para eles que a carne brasileira ela é livre de desmatamento ilegal. Isso é bom para os negócios brasileiros. O intervalo é rápido, a gente volta já. Bom, amigos, o Agrodebate está de volta nessa quinta-feira, dia 17 de julho. Obrigado a você que continua conosco. Não se esqueça que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp. Basta escanear esse QR Code que aparece na sua tela. Vamos lá falar do nosso próximo assunto. Uma missão chinesa visitou o estado de Mato Grosso para avançar na rastreabilidade da carne com foco ambiental. Eles dizem que estão aplicando
as possibilidades. Foi uma comitiva, né, da ONG chinesa global, GI, que está em Mato Grosso, né, para aprofundar parcerias voltadas a essa rastreabilidade socioambiental da carne bovina mato-grossense destinada ao mercado chinês. Essa missão técnica ela foi recebida na manhã de terça-feira pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o César Miranda, e realizou reuniões com o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, e nos próximos dias a delegação vai visitar ainda frigorífico, enfim. O principal objetivo dessa missão é desenvolver em conjunto com o Instituto Mato Grossense da Carne um projeto que inclusive é piloto, que comprove ao consumidor chinês que a carne bovina importada do estado de Mato Grosso é livre de desmatamento ilegal. É ou não é uma boa notícia, meus amigos? Vamos trazer aqui então nossos comentaristas para darem sua opinião. O seu Bianco, que é especialista em negócios, Daiane Kirneves, especialista em agronegócio. Seu Bianco, quando se trata de negócios, do que a gente está falando de um projeto piloto, ou seja, um projeto inédito como esse? São notícias boas que você faz com que você traz esse pessoal aqui para o Brasil, para eles verem exatamente o que é que nós temos aqui, verem, comprovarem, verem em loco, comprovarem e verem tudo que a gente faz aqui e o que é que a gente tem. Então, muito mais fácil e prático que eles venham aqui e vejam exatamente em loco o que nós produzimos aqui. Daiane, vamos lá dar sua opinião sobre isso. Você acredita que haveria um impacto no mercado chinês por conta disso? Ou como isso é visto, na sua opinião, quando se comparado, claro, não tem como não comparar com a União Europeia, né? Exatamente, Jussan. Eu gostaria que esse tipo de protocolo fosse aplicado no mundo todo. É um protocolo muito importante e daí sim nós sairíamos na frente. Porque aqui tem se cobrado muito, né, para mostrar a sustentabilidade, a rastreabilidade, falta de desmatamento ilegal. Alguns pecuaristas têm sofrido até, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo aqui, um pecuarista que tem lá uma propriedade de 1.000 hectares. Se ele tiver um embargo em 1 hectare, ele já tem uma dificuldade enorme, porque eles acreditam que o gado ele não fica em um lugar só, então muitas vezes eles acabam nem comprando a carne daquele produtor, eles têm dificuldades de vender. Só um pouco assim, para vocês saberem a realidade que é já no Brasil na pecuária. Então, quando a gente vê aqui esse tipo de notícia, muito legal. E se fosse implantado em todos os mercados, eu acredito que o Brasil quase não teria nem concorrência. Porque quase nenhum tem toda essa reserva aqui brasileira, e essa questão de desmatamento ilegal também deveria ser aplicado no nosso Código Florestal para os outros países, né? Porque daí um país que não precisa ter reserva fica muito fácil. Então é só eu aprovar leis que deixam eu não ter quase nada de reserva legal, eu tô dentro da legalidade, tá tudo certo com o meu gado, tá tudo certo. Mas uma lei de reciprocidade seria interessante aqui nesse momento, né? Porque eu acho que é muito exigido do Brasil. Eu não sou contra esse tipo de rastreabilidade, até porque muitas vezes facilita, né? O alocamento desse gado só em áreas que não tem desmatamento ilegal. Mas eu digo assim, eles vão trazendo normas, vão trazendo regramentos para o Brasil e vai ficando difícil, né? Vai fechando, vai encarecendo também, porque provavelmente para ter esse rastreio precisa de equipamentos, tecnologia, então tudo isso vai ficando caro e o lucro vai se apertando. Então eu acho muito interessante, mas que todos os mercados tenham isso. A lei de comércio, ela precisa ter critérios iguais para todos, né? Então, vamos colocar um critério aqui no Brasil de rastreabilidade muito legal. Coloque em todos. E assim, quero ver se o Brasil vai ter alguém que vai competir com ele.
Muito bem, o secretário, né, César Miranda, ele destacou que Mato Grosso é o estado que mais produz grãos e carne bovina, né, mantendo 60% do território conservado e que tem uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Vamos lembrar, a gente sempre fala por aqui, né, o nosso telespectador já sabe que no bioma amazônico é permitido abrir até 20% da área e 80% precisa ser preservado. Daí o secretário parabenizou a iniciativa, né, de atuação em conjunta para a rastreabilidade da carne mato-grossense. Seu Bianco, Mato Grosso está sendo exemplo nesse caso. Exemplo, José, que ótimo que essa comitiva veio. Tanto é que eles vão visitar fazendas do Mato Grosso, vão visitar também frigoríficos, né? E é bom para que eles vejam isso, que o rigor de nossas leis ambientais, que nós estamos fazendo tudo isso dentro das regras, para eles saberem que nós preservamos 60% do nosso estado, como você falou, são preservação. E onde é acima do paralelo 3, onde é a floresta amazônica, tem a obrigatoriedade de preservar 80%. Aonde é? Que país é que existe isso? Só que eles querem saber simplesmente de comprar a carne e sabendo que lá não vem de desmatamento ilegal. Então, o ótimo desse convite do governo do estado do Mato Grosso, deles fazerem essa visita, é mostrar aqui dentro mesmo, mostrar o frigorífico, mostrar as plantações, mostrar nosso estado que nós preservamos mesmo. Então, isso foi uma ótima decisão do governo do Mato Grosso de trazer eles para visitar aqui, para ver no chão mesmo. Muito bem, meus amigos. Então tá bom, a gente fica feliz com essa visita e esperamos, né? Projeto piloto, quando se fala projeto piloto, né, que é como está sendo chamado isso, é o primeiro para ser replicado, né? É algo inédito, mas quando a gente fala piloto, é ele que vai dar direção. Então, o que se espera daqui para frente é que, quem sabe, muito em breve, não seja somente para o estado de Mato Grosso, mas sim a nível nacional e pro mundo. Seria uma ótima notícia, não seria não? Vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje e no próximo bloco a gente fala dos 5 produtos brasileiros que já estão sendo afetados pela sobretaxa de 50% de Donald Trump. O EJOSAN já está valendo? Não, mas esse pessoal trabalha produzindo antecipadamente, tem o tempo para exportação, e aí? Já tem que parar agora, ou vai se dar o luxo de lá na frente ter o prejuízo. É isso que está acontecendo, a gente vai falar quais produtos são eles, vamos falar de gripe aviária, abertura de mercado por parte de 3 países aí que retiraram as restrições dos embarques da proteína animal brasileira. A gente volta já. O Agrodebate dessa quinta-feira, dia 17, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Manda seu zap. Você que está chegando agora também, ainda tem 20 minutos de programa. Acompanhe aqui esse restinho de programa, que ainda tem muita informação para vocês. E a gente já traz agora pelo menos 5 produtos que já são afetados pela sobretaxa de 50% anunciada por Donald Trump na semana passada. Ué, mas as taxas já estão valendo? É a partir de 1º de agosto, não é não? Correto, é a partir de 1º de agosto. Porém, muitos desses mercados precisam trabalhar antecipadamente por 2 motivos. Primeiro, por conta da linha de produção. Segundo, pelo tempo de exportação que passa dias em alto mar até chegar lá. E aí, as indústrias vão se arriscar de continuar a produção para o país americano e lá na frente não conseguir vender, ou se for vender ter que pagar os 50% exigidos por Donald Trump? Vamos falar sobre isso. Eu já trago aqui eles que são os nossos comentaristas master com as opiniões, as melhores opiniões desse Brasil afora. Ele que é especialista em negócios, seu Bianco, e ela que é especialista em agronegócios, Daiane Kirneve. Meus amigos, os 5 produtos que já são afetados por esse tarifaço são manga, pescados,
a carne, o café e os aviões. Bom, a manga, as exportações, elas tiveram negociações suspensas nesses últimos dias, né? E ela é a principal fruta in natura exportada para os Estados Unidos, né? Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas. A laranja está entre as principais mercadorias vendidas para o país, mas em forma de suco. Daiane, como que a gente enxerga isso, né? Porque a gente sabe, como eu mencionei, existe um processo. Você precisa, não é do dia para a noite, ei, quer comprar, está aqui, estou mandando e amanhã você vai receber na sua casa. Não é assim que funciona. Então, mesmo ainda não valendo, mesmo nem sabendo se vão valer de fato, a depender das negociações brasileiras junto ao país americano, já estão causando impacto. Com certeza, Jossam, muito bem pontuado, até porque a gente sabe que uma mercadoria, para ela sair do Brasil até chegar aos Estados Unidos, tem mercadoria que leva mais de 30 dias, um navio para chegar lá. Então, esses navios nem estão saindo porque eles chegariam lá, em tese, com uma sobretaxa, com essas taxas, o que inviabilizaria o mercado desses produtos, né? Imagine só um produto chegar lá 50% mais caro, quando o navio chegar lá e ter essa surpresa. Os consumidores provavelmente não vão consumir esses produtos, né? Eles vão buscar alternativas. A gente sabe que alguns produtos são essenciais, né? Mas outros podem ser substituídos. A gente pode dar o exemplo aqui da manga, né? Nem todo mundo vai comprar uma manga que esteja lá R$20, $20, por exemplo, o quilo, né? Eles vão deixar de comer a manga, vai e compra uma banana, uma maçã e outras coisas. Claro que a carne bovina é algo que a gente pensa, né? Que eles podem ter, sim, também um problema se eles deixarem de receber, mesmo que nesses valores. Mas a gente também sabe que tem outros mercados que podem fornecer. E o mercado argentino é um deles. Eles estão se beneficiando muito com essa questão tarifária, porque eles também têm carnes e carnes de qualidade bovina. Então, é uma excelente opção, ainda mais aliado a um presidente que tem feito boas negociações tarifárias. Inclusive lá, eles estão com taxa zero para 80% dos produtos que são exportados aos Estados Unidos. Então, uma boa relação, ela traz muito benefício, né, à população, aos produtos, né, e à economia local. A gente tem visto aqui que essa suspensão desses pescados está sendo muito massificante para o pessoal que é produtor de peixe, né? Porque eles já produziram esses peixes, já estavam à disposição, e mesmo antes do embarque, as empresas estão cancelando esses contratos. Então, aquele produtor de peixe que já tem lá milhares e milhares de peixes, dificilmente vai conseguir um mercado rápido, a contento, né? Com tempo para poder exportar. O mercado interno, doméstico, ele não consegue absorver isso de uma hora para outra, né? E muito menos a gente consegue encontrar alternativas nessa velocidade. Então a gente tem essa preocupação, o risco é muito grande e o impacto vai ser muito sentido nesses setores, principalmente, não só nesses, né? A gente vê ali com relação, por exemplo, aos aviões, né? Que a gente falava, a Embraer já teve um prejuízo e uma perca de 8% nas suas ações. Então, isso já é algo que, assim, dificilmente uma empresa ela consegue crescer 8%. Agora, para cair é muito fácil, né? Antes mesmo do tarifaço, com certeza já tem essa questão de quebra contratual, algum cancelamento desses pedidos, né? Para que haja o tamanho desse prejuízo. Seu Bianco, a Daiane mencionou aviões, carne e pescados. Na carne, já tem frigoríficos de Mato Grosso do Sul que suspenderam a produção aos Estados Unidos. Depois desse anúncio, a produção para o mercado nacional ela segue normal, mas as empresas estão buscando mercados alternativos no exterior. E aí isso me remete ao pescados, porque na última terça-feira, agora dia 15, o setor ele afirmou que vai suspender as exportações para os Estados Unidos, não vai mandar mais, dentro de uma semana.
devido a essa sobretaxa. E aí eu achei curioso algo, e eu gostaria de trazer isso a debate, porque mais de 50 contêineres deixaram de embarcar aí nos navios para os Estados Unidos no último dia 10. E o setor de pescados, ele tem pressionado o governo a adiar essa sobretaxa por no mínimo 90 dias. Eu acho que isso não é uma possibilidade, porque o Donald Trump ele já vem com esse anúncio justamente para mostrar que ele é o maior do mundo. Adiar esse prazo por no mínimo 90 dias não é uma possibilidade para ele, porque ele está fazendo o que ele queria fazer, que é colocar pressão, e não dar brecha para abrir mercados enquanto, enfim, vão fazer negociações. O grande problema que o governo brasileiro criou foi em virtude da reunião que tivemos lá na Argentina. Então, eu acho que se o presidente brasileiro, se o Brasil for humilde e falar que não será criada uma nova moeda para os BRICS ou coisa assim, automaticamente essa taxação vai cair. Daiane falou muito bem que às vezes chega lá nos Estados Unidos algum produto desses, qualquer um desses produtos que nós estamos falando aí, seja a manga, seja a laranja, seja a carne, chegando lá, ela vai chegar num preço, vamos dizer, 50% maior. A análise dela foi exatamente que o consumidor não vai comprar lá. Agora, o produtor aqui, ou a indústria, quanto tempo antes que ele tem que se preparar para mandar essa mercadoria lá? Vamos no suco de laranja. Tem que comprar laranja, tem que empacotar, tem que transformar em suco. Do suco tem que fazer o empacotamento, do empacotamento vai para o navio, do navio vai para os Estados Unidos. Então, existe uma preparação de dias, meses até, para você chegar no produto final. Então, esse comerciante ele tem que se precaver, porque se essa taxa continuar, ele vai chegar lá, olha o tamanho do prejuízo, você manda um navio de produto seu, chega lá, o mercado norte-americano não vai aceitar, devolve esse produto você vai ter que pagar o frete para ir, o frete para voltar, você pagou taxas portuárias, então é prejuízo imenso. Eu acho que o Brasil tem que tratar de humildade. A doutora Daiane falou muito bem da carne, a carne argentina tem muita qualidade, mas não é só a carne argentina, doutor, tem também junto a uruguaia, tem também bem ao norte dos Estados Unidos, a Austrália. São 3 países que têm produtos com muita qualidade, uma carne com muita qualidade. E se a gente deixar esses países entrar no mercado norte-americano, o consumidor norte-americano vai se acostumar com o sabor dessa carne. E automaticamente a gente perde esse mercado. Aí como é que nós vamos anos e anos lutando para se conseguir o mercado? E aí, em virtude de um discurso, a gente perde tudo isso. Então, acho eu que o governo brasileiro tem que pensar muito bem. Não que eu diga que o governo norte-americano está 100% correto. Não está. Mas ele está usando das armas dele e do poderio dele. Enquanto que nós não temos todo esse poderio. Se a China, entre aspas, não aguentou o entrave e a briga com os Estados Unidos, será que nós vamos aguentar? E olha só como o Donald Trump conseguiu instaurar o caos no café. As traders de commodities disseram na última terça que estão correndo para descarregar a maior quantidade possível de café brasileiro nos Estados Unidos antes dessa sobretaxa. Alguns deles, que eu imagino a burocracia que deve ser isso aqui, estão desviando navios no meio da viagem. Cancelam paradas em outros portos ou enviam café brasileiro estocado em países vizinhos para os Estados Unidos para evitar essa sobretaxa, Daiane. Exatamente, já está virando um caos, né? Eu imagino quem é do setor de exportação, o tanto que deve estar atrás de navios e o tanto que deve ter encarecido isso nesse momento, né? E também, às vezes, não dá tempo. Hoje nós já estamos mais do que no meio do mês, né? E levar um navio hoje, por exemplo, do Brasil até os Estados Unidos já não tem como, porque que eu saiba é no mínimo 20 dias. A não ser que tenha algum outro método mais rápido, mas que eu saiba não.
E aí eles já vão chegar lá com esse entrave, né? Porque essas incertezas vai ter a sobretaxa, não vai ter aliados ao discurso presidencial que tem refletido um desgaste muito maior, né? Com relação a essa tarifação, a gente não tem visto uma conversa que seja flexível, razoável, mas sim um argumento de sobretaxa, confirmando a questão de moeda única, inclusive... Estamos te ouvindo. Oi? Estão me ouvindo? Inclusive falando... É porque eu travou minha imagem aqui, eu achei que tivesse parado. Essa questão dos BRICS, né? A Índia, inclusive, saiu dos BRICS, porque, olha só, como é perigosa toda essa situação e esse posicionamento do Trump. Então, veja só, nem a China, como o Bianco muito bem disse, não deixou de tentar negociar com os Estados Unidos. Quem somos nós para ficar tentando retalhar? A nossa posição não está favorável a isso. E as falas presidenciais estão nesse sentido, e os governantes também têm agido muito nesse sentido. Então, o mercado está muito receoso, porque nem os chineses, que são a maior potência do mundo, junto aos Estados Unidos, não deixaram de negociar. Então, quem somos nós para deixarmos de negociar? Mas o que a gente está vendo é que os nossos governantes estão deixando de negociar. A queda de todo esse setor de exportação é imensurável. Então, a gente já falou aqui, né, sobre os reflexos disso, e antes mesmo dele acontecer, já está sendo prejudicial a todos os setores, né? São empresas que estão perdendo valor, são contratos que estão sendo rescindidos e tantas outras questões, né, sobre dúvidas, incertezas, frigoríficos fechando. Então, imagine só, já estão acontecendo até desempregos no país. Então, isso precisa ser analisado, né? Precisa ser levado em conta também. Não só uma fala de soberania, grandes coisas, porque no fim das contas a gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Isso aí. Opiniões dos senhores. Para fechar, seu Bianco. Eu queria... A Daiane falou do prejuízo, né, da baixa das ações, do 8% das ações da Embraer. Não existe um número certo de quanto vale a Embraer, mas em virtude da quantidade de ações que tem e o valor de cada ação, a Embraer vale aproximadamente uns 60 bilhões. 60 bilhões, 8%, são 5 bilhões de prejuízo. Então, não adianta a gente querer bater de frente. Eu acho que a gente... E o prejuízo, isso é de uma empresa. Imagina um mercado inteiro, uma produção inteira, um país inteiro tendo prejuízo. Então, Jossan, temos que ser e usar a diplomacia e a humildade. Muito bem, opiniões dadas, assunto debatido. E para finalizar o programa de hoje, vamos trazer uma boa notícia. 3 países aí retiraram as restrições aos embarques da carne de frango brasileira, né, depois do registro do caso de gripe aviária na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. São Peru, Jordânia e Hong Kong que retiraram as restrições à exportação da carne de frango. Além disso, o Kuwait reduziu restrições do estado ao Rio Grande do Sul e ao município do estado do Rio Grande do Sul ao município do Montenegro. Dessa forma, os 3 que retiraram as restrições passam a integrar agora a lista dos 30 países que não apresentam restrições de exportação. Vai dar tempo só de um comentário. Vamos dar 1 minuto para cada um aí. Vai, Daiane Kernev. Justa, excelente notícia. Afinal de contas, muito justa também, que já passou o prazo de quarentena sem novos casos. Então, acredito que mais países aí vão voltar a ter esse comércio direto com o Brasil. E isso também facilita, né? Porque agora, com essa questão dos Estados Unidos, a gente pode voltar a enviar a carne de frango para outros países.
Mais breve do que eu pedi, mas tá bom. Outro importante parceiro comercial do Brasil no mercado da carne de frango é o Japão e ainda tem restrições, viu? Mas apenas voltadas aos municípios de Montenegro, Campinápolis em Mato Grosso e Santo Antônio da Barra em Goiás, seu Bianco. Jossan, é uma ótima notícia que esses 3 voltaram e alguns estão cuidados. Só que hoje ainda o que nós sonhamos é com a China, que a China é o nosso maior comprador e ainda não retornou. Então, o grande sonho, ou aí a gente pode até largar foguete, o dia que a China reabrir o mercado dela e a gente puder vender para ela, porque ela é o maior comprador nosso, é o que mais é o que mais nos dá destino nosso. E o que a gente imaginava sempre, em virtude do tarifaço Trump, da briga com o Trump, ela seria uma das primeiras a abrir seu mercado. E, por enquanto, nada, ainda não conseguimos ainda a liberação. Mas, se Deus nos ajudar, eu acredito que breve ela abrirá seu mercado também. Complementando a informação do seu Bianco, a China ela mantém a restrição ainda total aos embarques de carne de frango brasileira, viu? No ano passado, só para a gente ter noção, o país foi o principal destino da proteína. Eles importaram 562 mil toneladas. O programa de hoje acaba por aqui, na esperança de dias melhores. Obrigado, seu Bianco. Obrigado, Jossan. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Daiane. E que Deus nos abençoe e que amanhã possamos estar todos aqui de novo. Amém. Daiane, obrigado mais uma vez. Obrigada, Jossan. Muito obrigada, Bianco. É um prazer sempre estar aqui com vocês, telespectador que nos assistam. E, por favor, dê um feedback pra gente aqui, né? A gente tá vendo pouca mensagem, poucos comentários. Daqui a pouco vão achar que não estão gostando, né, Jossan? A gente quer saber a opinião. Um beijo pro Bianco. Valeu, Daiane. Um abraço para vocês, meus amigos. Obrigado por hoje. Só uma informação nossa de bastidores, que o pessoal de casa não vai entender. Já virou 14, podemos terminar. Tchau, boa noite para vocês. O programa de hoje acabou. Boa noite, amanhã tem mais. Tchau.